Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nós iremos trabalhar com a camada de transporte no nosso capítulo 3, o livro do Kurose, entendendo redes nesse curso. A camada de transporte, o que se trata ela? Bom, nosso objetivo aqui é entender os princípios por trás do serviço da camada de transporte, como multiplexação, demultiplexação, transferência de dados confiável, controle de fluxo, controle de congestionamento. Para isso, vamos aprender sobre alguns protocolos importantes de transporte durante a internet, né? O DP, que é um transporte sem conexão, que não é confiável. TCP, que é um transporte confiável, orientado à conexão. E como é feito o controle de congestionamento TCP. Os protocolos dos serviços de transporte, né? Para que serve a camada de transporte e como ela é organizada? Ela é feita para entender a comunicação entre dispositivos, entre servidores, entre provedores, a partir de uma lógica de protocolos, né? Então, é fornecer uma comunicação lógica entre processos de aplicações que funcionam em diferentes hospedeiros. Então, a camada de rede... a camada de transporte... A camada de transporte, ela serve para que exista um entendimento entre os dispositivos, entre ali os nós da rede, a partir de protocolos específicos. Então, a camada de transporte ela serve exatamente para que exista ali uma conversa entre os dispositivos, né? Que um fale a linguagem do outro, que um consiga comunicar pelo outro e transmitir os pacotes conforme desejado, né? Seja confiável com TCP ou não confiável com DP, por exemplo, dependendo da aplicação da funcionalidade. Os protocolos de transporte eles são executados nos sistemas finais. Pelo lado do envio, ele quebra as mensagens de aplicação em segmentos e passa elas para a camada de rede. E pelo lado do receptor, os segmentos são reagrupados em mensagens passo a passo à camada de aplicação. Então, é aquela história, né? Quando é feito um envio de um dado na rede, a gente começa, então, a gente pensando no lado do envio. A gente começa aplicando a camada de aplicação, em seguida transporte, em seguida camada de rede, em seguida camada de enlace, até chegar na camada física. É feito o envio dos pacotes, e aí quando é feito o recebimento, se durante o envio é de cima para baixo, no lado do receptor é de baixo para cima, né? Então, chega primeiro na camada física, depois camada de enlace, depois camada de rede, camada de transporte, camada de aplicação. E assim é feita essa decodificação camada por camada, até no final ter o objeto em si, né? Ter aquilo que foi objeto da minha requisição, o meu site, a minha informação de e-mail, seja o que for. Minha imagem que eu quero receber, minha mensagem, seja o que for, né? Então, olhando especificamente na camada de transporte, no lado de envio, a mensagem ela é quebrada em segmentos, em pacotes menores, para ser enviado, por exemplo, em TCP ou UDP. E no lado receptor, esses segmentos que foram quebrados e enviados em pacotinhos, eles são reagrupados em uma única mensagem, né? Uma questão é que no TCP, esses pacotes são enviados em ordem, né? Então, em ordem sequencial. Em UDP não necessariamente é sequencial, na ordem exata do texto em si, ou do objeto em si. E mais do que um protocolo de transporte disponível para aplicações, né? Como já foi dito várias vezes. A gente tem na internet o TCP e o DP. O que é grande diferente da camada de transporte para a camada de rede? A camada de rede pensa na comunicação lógica entre máquinas. Então, como as máquinas vão se comunicar entre si? Então, essa linguagem é muito mais baixo nível, mais linguagem de máquina. Já a camada de transporte pensa na questão da comunicação lógica entre processos. Então, como vai ser a organização de processos? Então, por exemplo, são enviados dois pacotes para o mesmo servidor, por exemplo, mas eles são de processos diferentes, né? Um é uma requisição HTTP para um site, outro é uma mensagem de e-mail. Como vai ser feita essa organização? Essa mensagem aqui ela é uma requisição HTTP, então ela vai para esse socket, e esse socket vai lidar com isso. Já não, essa mensagem aqui ela é SMTP, então vai para outro socket. Uma analogia que a gente pode pensar
que vai ser toda a questão agora de multiplexação e demultiplexação, é a questão das 12 crianças. Só um minuto. Então vamos pensar que existam 12 crianças na casa de Ana e existem 12 crianças na casa de Pedro. Então imagina, na casa de Ana você tem 12 possibilidades de enviar uma carta, na casa de Pedro a mesma coisa. Então nessa analogia, as máquinas, os hosts, são as casas. Então a gente só está lidando com duas máquinas, duas casas, né? Ana e Pedro, as duas casas, os hosts. Mas existem vários processos, que são as 12 crianças de cada casa. Então, uma mensagem, um pacote sendo enviado, seria nessa analogia uma carta, que está em um envelope. E aí, Ana e Pedro vão servir como os demux, os demultiplexadores, que vão pegar, por exemplo, chegou uma carta na casa de Ana. A Ana vai ser responsável por identificar para quem é aquela carta das 12 crianças e enviar para ela. Mesma coisa para Pedro. Chegou uma carta na casa de Pedro. Pedro vai lá, lê a carta, olha o cabeçalho e redireciona essa carta. Então, a ideia da camada de transporte é fazer essa organização. Porque enquanto a camada de rede é só uma comunicação entre máquinas, ou seja, enviei de um computador para outro computador, a camada de transporte organiza a questão dos processos. Tá, foi enviado do computador A para o computador B. Mas de qual processo para qual processo? Que processo ele se refere? O que deve ser feito aqui, né? O que é necessário? Dentro dessa casa aqui, para qual pessoa, qual indivíduo, qual morador? Então, o protocolo da camada de rede é o serviço postal, né? O Correios. O correio ele só vai enviar de uma casa para outra, assim como a camada de rede, ela só se comunica entre máquinas. Já os multiplexadores e os demultiplexadores vão ser já na camada de transporte. E aí os protocolos de camada de transporte, né? Já foi dito em outros vídeos e até mesmo nesse, a gente tem um protocolo confiável que entrega em ordem o TCP, que faz o controle de congestionamento, controle de fluxo, estabelecimento da conexão, que vai ser mais abordado no próximo vídeo. E temos o não confiável, que é uma entrega não ordenada, que é o UDP, que faz a extensão de maior esforço. Então, por exemplo, eu estou demorando muito para enviar o pacote. Às vezes compensa mais enviar logo um que, em teoria, está na ordem errada, mas ele vai ser enviado mais rápido. E qual que é a grande questão, né? Os serviços não disponíveis, garantia de atraso e garantia de banda passante. Então, por exemplo, no TCP, como tem toda a questão do controle de fluxo, né? Então tem uma ordem, então você não tem a garantia que não vai atrasar. Pode ser que atrase, por exemplo. Você não tem um tempo pré-definido ali. Pode ser que demore mais, demore menos. Já na questão do DP, tem a questão da banda passante. Você não é orientado à conexão, então você vai estar o tempo todo ali criando conexões para cada requisição. E aí a questão da multiplexação e demultiplexação. A multiplexação ela é feita no emissor. Ele lida com o lado de múltiplos sockets, né? Acionar cabeçalho de transporte. Então a multiplexação é aquilo que o meu emissor está enviando um pacote. Esse pacote ele pode ir para vários sockets no meu receptor. Então o multiplexador é o que vai organizar um identificador a partir das portas, né? Para entender, colocando ali no cabeçalho, o que vai ser feito. Para mais tarde ser demultiplexado. Já o demultiplexador, o que vai fazer? Ele vai olhar as informações do cabeçalho e organizar, enviar aquele pacote específico para o socket em questão, para o socket adequado dele. E aí, como a demultiplexação funciona, né? O host ele recebe um datagrama para o IP. Nesse IP, ele vai ter o endereço IP de origem
o endereço IP de destino, e cada datagrama carrega um segmento da camada de transporte, que tem ali dentro dele. E cada segmento tem origem, o número da porta de destino host. Então, a demultiplexação ela é feita a partir de dois critérios: o endereço IP e o número da porta, para enviar o segmento para o socket apropriado. Então, por exemplo, eu tenho dois pacotes. Os dois pacotes eles só vão ser enviados para o mesmo socket se as duas coisas forem iguais, o endereço IP e o número da porta. Se uma das duas forem diferentes, eles vão para sockets diferentes. E a demultiplexação sem conexão, o que ela vai ter que fazer? Lembrar o socket criado tem porta no host, né? Então, por exemplo, aqui um código em Java, né? Datagrama, socket, criou um socket aqui nessa porta específica, né? 1, 2, 5, 3, 4. Ao criar um datagrama, para enviar o socket UDP, você tem que especificar, né? O endereço IP de destino e a porta de destino. E aí, quando um host recebe um segmento DP, ele vai fazer essas duas verificações, né? Ele vai verificar o endereço IP de origem e o número da porta de origem. Então, essa é a grande questão. Se a porta de destino for igual, o endereço IP de destino for igual, mesmo que o endereço IP de origem e o número da porta de origem sejam diferentes, ele vai para o mesmo socket. Porque o que vai importar? O endereço IP de destino e o número da porta. E aqui um exemplo para visualizar, por exemplo, né? Por exemplo, aqui a gente tem um envio, por exemplo, desse P3, esse dispositivo P3, que está enviando na porta de origem 9157 e a porta de destino 6428. Então, ele vai para um socket específico. E, por exemplo, aqui do P1 para o P3, a gente tem o source port 6428 e o destino 9157. E aí a mesma coisa olhando para os outros, né? Então, a gente identifica então uma quádrupla, né? Porta de destino, porta de origem, endereço IP de destino, endereço IP de origem. Essas quatro coisas. E é isso que vai fazer a reorganização aqui nos sockets dentro dos dispositivos, né? Para ir para o correto. Então, no caso do debug sem conexão, a grande questão é o debug sem conexão é o debug UDP. Ele vai olhar a questão das portas, né? Então, ele verifica a porta de destino no segmento e ou são mais diferentes do DHCP e ou. Então, ele olha para a porta de destino. A porta de destino é o que vai determinar onde ele vai ser organizado. Já no Demux orientado à conexão, por exemplo, o socket TCP, ele vai ser identificado por uma quádrupla, né? Endereço IP de origem, número de porta de origem, endereço IP de destino, número da porta de destino. E o Demux ele usa todos esses quatro valores para direcionar o segmento para o socket apropriado. Então, vai ser essa quádrupla. Só vai ir para o mesmo socket se os quatro elementos forem iguais. E o host do servidor pode suportar muitos sockets TCP simultâneos, cada socket identificado por própria quádrupla. Os servidores web têm sockets diferentes para cada cliente de conexão, né? Então, a gente tem um HTTP não persistente, terá socket diferente para cada solicitação. Então, imagina, se a gente tem um HTTP não persistente, para cada requisição, foi feita uma requisição, criou uma conexão, enviou a mensagem, foi no socket específico. Foi feita outra conexão, vai ter que criar outra conexão, né? Foi feita uma requisição nova, criou uma nova conexão, novo socket. Então, imagina, a quantidade de sockets tem que ser suportados. Aqui o Demux orientado à conexão, né? Então, enquanto no Demux, sem conexão, única análise das portas, né? Então, a porta de destino. Então, por exemplo, o P4 está enviando para P1. O P3 está enviando de P1. Eles têm endereço IP diferentes. Mas como aqui
aqui a porta de destino vai ser igual, que é 9157. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão para o mesmo socket. Já aqui, isso não vai acontecer. Porque, por exemplo, aqui a porta de destino é 9157. Aqui, vamos ver, a porta de destino vai ser, por exemplo, 9157. Mas é todas as coisas que são analisadas, né? Tanto o IP, quanto a porta, quanto de destino, quanto a porta de destino. A quádrupla, né? Então, 3 segmentos, todos são destinados a um endereço IP B, né? Esse endereço IP aqui do meio. E a porta de destino, né, 80, elas são demultiplexadas em diferentes sockets, né? Tem diferentes sockets exatamente para atender as quádruplas. Então, por exemplo, aqui a porta de destino é 80. Aqui também a porta de destino é 80. A porta de origem 9157. Aqui também 9157. E mesmo assim, eles vão para sockets diferentes. Por quê? Porque o IP é diferente, né? O IP de origem é diferente. Aqui o IPA, aqui o IPB, não, aqui o IPA e aqui o IPC. E todos vão para o B. Mas como o endereço IP é diferente, eles vão para sockets diferentes. Mesmo as portas de origem e destino sendo iguais. Isso aqui organizada a partir de um servidor multithread, né? Que imagina, a gente tem múltiplos sockets sendo processados ao mesmo tempo. Para isso tem que ter um servidor multithread para ter um paralelismo, né? Várias coisas sendo feitas ao mesmo tempo. E o DP, né? O Z Datagram Protocol, ele é feito sem frescura, o protocolo de transporte da internet. Então, imagina, ele não tem uma ordem a seguir, ele vai conforme a necessidade, conforme o contexto. E é um serviço de melhor esforço, onde os segmentos DP podem ser perdidos e eles podem ser entregues fora de ordem para a aplicação. Então, imagina, é não confiável, ou seja, pode ser que em algum momento seja perdido alguns pacotes, só que você não vai ficar... Por que isso é feito? Para aumentar a eficiência, né? O melhor esforço. Você não vai ficar ali gastando processamento, gastando tempo, às vezes com um pacote minúsculo que mal vai dar diferença no contexto específico. Imagina, se eu tenho um pacote que pode ser enviado mais rápido, eu não vou ter que ficar esperando uma fila para ir na ordem certinha. Não, pode enviar, pode enviar. E aí ele é feito sem conexão. Sem conexão quer dizer que é sem handshake. Sem handshake quer dizer que não é feita ali uma conexão fechada entre origem e destino. Você não aluga, entre aspas, uma conexão ali na rota do roteamento especificamente para aqueles pacotes serem enviados. E cada segmento DP é tratado independentemente dos outros. Então não é feita uma conexão só, né? Vários pacotes sendo enviados de forma distribuída, vamos pensar assim. O DP ele é muito usado, por exemplo, em aplicativos de streaming, multimídia, que tolerante a perdas, taxa sensível. Então imagina, eu estou vendo um vídeo, eu estou vendo uma série. Eu não vou querer o tempo todo a série ali carregando, porque tem 2 pacotes que não chegaram ainda. Não, pode perder, não vai ter uma diferença significativa. Ele também é usado, por exemplo, em DNS e SNMTP. E pode ser que exista uma transferência confiável com DP. É possível você contornar isso. Como? Você acrescenta confiabilidade na camada de aplicação e aplicação específica para recuperação de erros. Então, é um caso específico em que você acrescenta camadas de confiabilidade, né, critérios de confiabilidade na camada de aplicação, para o DP ser confiável. E aí, nesse caso, é feito uma recuperação de erros, né, recuperação de pacotes. Como é feito o cabeçalho do DP, né? Como o DP ele pode ser enviado em uma ordem diferente e não é feita uma conexão, né? Não é feita uma aluguel de conexão, a gente precisa da length do checksum. A length ele mostra quantos bytes tem aquele segmento, tem aquele pacote que vai ser enviado, e o checksum a gente vai ver daqui a pouco. Para que se serve o DP? O DP ele não tem estabelecimento de conexão, né? Sem conexão. Por quê? Porque é feito, por exemplo, a conexão atrasa o processo. E o DP ele vai ser para agilizar o processo. Ele é muito simples, né? Não há estado de conexão no remetente ou receptor. O cabeçalho ele tem um tamanho pequeno, então é pequeno ali esse gasto. E sem controle de congestionamento. O DP pode transmitir tão rápido quanto desejado. Então imagina, você não tem ali um gargalo por causa do controle do congestionamento. E ele é um protocolo mais simples. Então, em alguns contextos que você precisa transmitir
com a velocidade específica, que não vai ser delimitada pelo controle de condicionamento, às vezes é útil usar o DP. E aí, para você detectar os erros, tem o checksum. O checksum, então, ele detecta erros, bits trocados. Então, por exemplo, ele vai ser usado para entender depois a ordem, né? Reorganizar a ordem dos pacotes. Ou então, se em algum momento teve uma interferência, né? Ele vai ser usado. Como ele é não confiável, às vezes, ao longo do caminho, teve uma interferência e algum bit no pacote foi alterado. Então, o checksum vai ser usado a isso, para garantir que não tem pacotes errados, né? Ele pode até perder pacotes, mas o que ele vai receber ele não pode estar errados, né? Então, o que acontece? O remetente ele vai tratar o conteúdo do segmento, incluindo os campos de cabeçalho, como sequência de números inteiros de 14 bits. Então, ele pega a informação, o conteúdo do segmento, e ele transforma ele, codifica ele, usando uma sequência de um número de 16 bits. E aí o que ele faz? Ele faz o checksum, ele faz a soma. Ele soma o conteúdo do segmento. Então ele transforma o conteúdo do segmento num número e soma ele. E aí o transmissor coloca o valor do checksum no campo DP, do cabeçalho. E aí quando esse pacote, esse segmento chega no receptor, ele vai ter no cabeçalho esse checksum, essa soma das informações ali, dos números desse pacote. E aí o receptor ele vai calcular a soma da verificação, então ele vai fazer de novo essa soma do conteúdo do pacote, e ele vai verificar se a soma do conteúdo é igual a que está no cabeçalho. Então ele verifica se o checksum calculado é igual ao valor do campo checksum. Se não, a resposta for não, quer dizer que tem um erro detectado, ou seja, imagina, se o número do cabeçalho é diferente do número, o número do cabeçalho é diferente do número no, qual que é o nome? No número do conteúdo, né? Foi feita ali a soma na hora. Quer dizer que houve algum erro. Quer dizer que a mensagem enviada no remetente está diferente da mensagem recebida no receptor. Mas se sim, o cabeçalho e o conteúdo foi igual, aí está de boa. Nenhum erro é detectado. Então, a mensagem do remetente é igual à mensagem do receptor. Então, aqui um exemplo de como isso é feito. Por exemplo, a gente pega um conteúdo ali, né, de um segmento e é feito, por exemplo, a codificação em binária aqui 16 bits. E aí o que é feito? É feita a soma desses números. Então aqui, e é feito aqui o wraparound. E aí depois, no remetente, a gente vai ter uma nova soma e o checksum. E aí vai feita essa comparação. Se for igual, a gente tem uma resposta sim, tá de boa. Se não, houve alguma alteração em algum momento do transporte. E aí uma nota, né? Quando a adição de números, um valor a partir do bit, né, mais significativo para ser adicionado ao resultado, né? Então tem uma adição ali no canto esquerdo. E aí é isso. Na próxima aula vai ser continuado o capítulo 3. A gente vai prosseguir aí com o Átila falando sobre os princípios da transferência confiável de dados. Espero que tenha entendido um pouco sobre a camada de transporte. Até a próxima.